maior desafio de gerir uma empresa com esta história, com esta tradição de 267 anos, é como é que se consegue aliar tradição com atualidade. Ou seja, temos que continuar a contar a nossa história, mas o produto tem que estar atual. E como o que nós fazemos é damos voz às nossas vinhas, tentamos transmitir as nossas vinhas nos nossos vinhos. Como temos uma diversidade muito grande de vinhas, temos uma grande diversidade de vinhos também. Tenho um grande apego a esta terra, gosto de cá viver, gosto de cá estar. É impossível não ficar radiante com esta paisagem, mas acima de tudo o que me motiva todos os dias a acordar de manhã e ir trabalhar é o vinho que nós produzimos. E o que me motiva mais acima de tudo é saber que nós ainda podemos melhorar. Sangue novo, ideias novas, embora eu por piada costumo dizer que inovação não é o nosso forte, porque há 300 anos que fazemos a mesma coisa. Mas, enfim, obviamente que não é bem assim, estamos a ir sistematicamente à procura de encontrarmos e de responder às aspirações do consumidor. E, se possível, anteciparmos àquilo que ele vai preferir no futuro próximo. Ora, bom dia, tudo bem disposto? Vamos ter um baile de vindima, que já é uma tradição que mantemos há muitos anos, e estamos aqui a reunir pessoal de todas as quintas da adega e vamos celebrar juntos. A vindima, no fundo, é o ponto alto do nosso ano, não é? Colhemos os frutos de todo o trabalho, todo o sacrifício, muita expectativa, muito nervosismo. Más uvas vão dar maus vinhos, mas ao mesmo tempo uvas excelentes vão dar excelentes vinhos. Real Companhia Velha, referência dos vinhos em Portugal, referência também além de Portugal. O património da histórica marca, fundada há mais de 260 anos, marca que já foi nobilíssima e é hoje de família, da família Silva Reis. Estende-se por 5 quintas no Alto Douro e desagua em Vila Nova de Gaia, nas imponentes caves onde os seus vinhos envelhecem. Desde 1960, não é, que a família Silva Reis tem o controle da gestão da Real Companhia Velha. Qual é que é a relação da família, não é, com o vinho, com as vinhas e, em particular, com o Douro? Mas é uma relação antiga. O meu avô já trabalhava no setor de vinho do Porto. O meu pai começou a sua carreira também desde muito jovem no setor. Era um self-made man, ou foi um self-made man. E, por conseguinte, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, estabeleceu-se como comerciante de vinho do Porto e logo no início dos anos 50 como exportador de vinho do Porto. Então essa ligação... Muito empreendedor. Muito empreendedor. E, por conseguinte, essa ligação é de há muitos anos. Em que circunstâncias é que a família Silva Reis entra no capital da Real Companhia Velha? A entrada dá-se gradual, ou seja, meu pai torna-se acionista da Real Companhia Velha no início dos anos 50. A empresa estava em bolsa, ele começa progressivamente a comprar ações e adquiriu o controle em 1960, tendo sido nomeado presidente da empresa. E estamos a falar, não é, de um vasto património no Alto Douro Vinheteiro. A Real Companhia Velha é proprietária de 5 quintas no Douro, que compreendem 557 hectares de vinha própria. E como é que se gera tudo isto? Com bons colaboradores, com gente empenhada e com dedicação. O Jorge é um dos mais reconhecidos enólogos do país. Como é que é esta ligação com a Real Companhia Velha? É uma ligação profunda. Foi o meu primeiro emprego. Comecei a trabalhar aqui na empresa em 96. Portanto, é a minha casa. Estamos aqui na Quinta das Carvalhas, não é? No coração do Douro. Realmente as nossas quintas são o maior património que a empresa tem. O que é que torna esta quinta tão especial, Jorge? Em primeiro lugar é realmente a sua localização. É estarmos realmente no coração de Cimacorgo. Foi onde nasceram no passado os grandes vinhos do Douro. E é uma quinta que no fundo é uma montanha que vai desde 550 metros de altitude até ao nível do rio. E para além disso temos dezenas de hectares de vinhas muito velhas e muito boas condições. O Pedro nasceu no meio das vinhas, do vinho, deste ambiente, não é todo? Nós, de certo modo, tivemos o privilégio de viver esta belíssima região
desde uma tenra idade. Nós vínhamos para o Douro todas as semanas. Nunca fomos muito uma família de fazer do Douro uma casa de férias, digamos, aqui nas Carvalhas. Vínhamos para cá todas as semanas, muitas vezes acompanhávamos o nosso pai enquanto visitávamos as quintas. Tenho memórias absolutamente fabulosas em que, bom, aqui não havia PlayStation nem Game Boys, aqui era tudo à base de terra, correr, brincar e, acima de tudo, conviver aqui muito com as pessoas. Foi interessante para mim começar a trabalhar nesta empresa e, de repente, ter pessoas a tratarem por Pedrinho. Claro que eu conheci exatamente, bem, não é? De uma exatamente. forma muito mais profunda, não é? De ser. Exatamente. Hoje, corridas por turistas em busca de saber e saborear o que é o vinho do Porto e o que são vinhos vindos do Douro, as caves da Real Companhia Velha guardam estes néctares e não podiam ser guardados em nenhum outro lugar. E guardam memória, tradição, prestígio e encanto. Historicamente, eram as plataformas logística da exportação. O comércio era feito em Vila Nova de Gaia. As exportações eram a partir da Barra do Douro. Por outro lado, o clima que Vila Nova de Gaia propiciava, pela proximidade ao rio, permitia condições naturais de envelhecimento do vinho do Porto nas melhores condições. Milhões de litros de vinho do Porto estagiam tranquilamente nestas verdadeiras avenidas ladeadas de cascaria e de gigantescos tonéis, ganhando idade e, portanto, qualidade. Qual foi importante o aparecimento da Real Companhia Velha em 1756 aqui para escrever ou até mesmo escrever a própria história do vinho do Porto? O comércio de vinho do Porto já existia, atravessava uma grave crise e essa foi a motivação para encontrar uma solução para a crise douriense, de fundar uma companhia majestática, de cariz mercantilista, idealizada pelo Marquês de Pombal. Foi fundamental porque, com o poder que deu à companhia, a companhia passou a ser responsável pela demarcação do Alto Douro, mas aqui, no Porto e em Gaia, criou armazéns, mandou construir os cais, estes cais que ainda hoje nós vemos, e além disso teve um papel muito importante no ensino superior no Porto, porque as origens da Universidade do Porto remontam à aula de náutica e à aula de debuxo e de desenho criadas pela companhia para ter pilotos. Seria difícil hoje imaginarmos o que é que seria o setor de vinho do Porto se não tivesse acontecido a fundação dessa companhia e que estabeleceu as regras e toda a regulamentação da produção e comércio de vinho do Porto. Em São João da Pesqueira, no coração da primeira região vinícola demarcada do mundo, a região demarcada do Douro, e onde a Real Companhia Velha tem a sua quinta de Cidró, assinala-se anualmente o Jantar Pombalino, celebrando a importância de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, na região. A Real Companhia Velha é um marco, é história, faz parte da história do Douro. Tudo o que aqui vemos foi praticamente criado pela Real Companhia Velha. Aliás, não é possível estabelecer a história do norte de Portugal, meados do século XVIII, meados do século XIX, sem todo o espólio, que a companhia foi a base de tudo. As plantações, as exportações, a legislação, tudo feito pela companhia. Portanto, a companhia é uma parte da história da região. E a Real Companhia Velha foi uma companhia majestática até quando? Praticamente durante o seu primeiro século de existência, até 1834. Toda esta história e as pessoas podem ver no museu, não é? Exatamente, o Museu da Primeira Demarcação, foi assim que o batizamos. Temos um número muito expressivo de visitantes. Vamos fechar o ano com 20 mil visitantes. É um bom número. Exatamente. Então agora vamos tentar desenvolver mais temas. Quantos barcos havia, quantas pipas traziam. Numa altura em que as exportações andavam nas 20 e tal mil pipas, como é que se traziam 20 e tal mil pipas do Douro todos os anos? Mas afinal, como é que a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro se denominou depois Real Companhia Velha? Olha, isso é uma história muito interessante. Em 1889,
é fundada uma outra companhia, que era a Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal. E estabeleceu-se a confusão porque havia duas reais companhias. Perguntavam uns para os outros, para onde é que tu vais? Eu vou para a Real Companhia. Disse, mas para qual? Eu vou para a nova, não, eu vou para a velha. Ah, muito bem. E aí E a partir daí, a Real Companhia dos Vinhos do Porto vira a Real Companhia Velha. É velha, sim, mas só de nome. A empresa foi e é exemplo de inovação. A Real Companhia Velha respeita muito a tradição, mas tem sabido, não é, inovar ao longo dos tempos. Projetos é que pode aqui destacar ligados à inovação, Jorge? Felizmente são muitos. Esta quinta, a Quinta das Carvalhas, é a quinta realmente mais emblemática da empresa, mas sempre esteve ligada só aos vinhos do Porto. Nunca houve uma gama de vinhos do Douro desta quinta, então resolvemos fazer os vinhos que mais representassem a nossa empresa, serem os vinhos da Quinta das Carvalhas. Fizemos os nossos topos de gama, um Carvalhas branco e um Carvalhas tinto. Na Quinta de Sidró, que é uma quinta em altitude, que toda a gente pensa que só se pode produzir vinhos de grande qualidade brancos, fizemos um tinto também muito concentrado, com muita frescura, nesta quinta com 600 metros de altitude. Quando se começou a instalar as vinhas aqui na Quinta de Sidró, pensou-se em fazer algo muito avançado para a época. Por um lado, a maneira como a vinha está plantada, num sistema de vinha vertical, e depois é a maneira como nós colhemos a uva e fazemos o vinho. Trabalhamos com tecnologia de ponta, chamada viticultura de precisão. Fizemos um Quinta dos Aciprestes branco, junto ao rio. Todos os nossos brancos contam com altitude para nos dar frescura. E fizemos um branco completamente diferente da Casta Rabigato, junto ao rio, com maceração, para fazer um branco muito diferente do habitual, que é o último projeto que nos está a entusiasmar muito. Inovação evidencia-se também na Fine Wine Division, criada já em 1996. Resultado do trabalho em conjunto das equipas de viticultura e de enologia, que têm procurado novos perfis de vinhos e explorar diferentes técnicas, destaca-se a aposta na recuperação de mais de 30 castas autóctones, pois algumas delas estavam em extinção. Os vinhos que daqui resultaram, o primeiro é de 2012, pertencem à Séries, a linha experimental de vinhos da Real Companhia Velha, que já tem 15 referências. So, let me introduce myself. My name is Alvaro. I was born here at 51 years ago. I started work here in this state in 1997, so at 26 years ago. I am not the guide tourist, I am the manager of the vineyards. Okay? Nós descrevemos as condições naturais como sendo extremas. O clima quente e seco no verão, associado a um solo inclinado e aparentemente pobre. E esta descrição colide com uma extraordinária biodiversidade que é fácil ver, incluindo a vinha. A Quinta das Carvalhas fica situada mesmo em frente à Vila do Pinhão, na margem esquerda do Rio Douro, e de vinha são 150 hectares. Definimos implementar aqui uma viticultura sustentável. Nós definimos um processo de redução de pesticidas ao longo dos últimos anos. A natureza agradece e a natureza também nos vai ajudar. A história de nada valeria sem um futuro, e o futuro é hoje naturalmente mais sustentável, assumindo um compromisso na transição energética e descarbonização, por exemplo, mas não só. Em 2023, a Real Companhia Velha, resultado de boas práticas neste campo, foi reconhecida e certificada pela Sustainable Wine Growing Portugal. Esta certificação é para nós muito importante porque significa que, respeitando o passado, planeamos o futuro. O nosso passado, o passado de qualquer instituição pombalina, está diretamente relacionado com a sustentabilidade. Perceber que a nossa missão do passado não se esvaiu e se tornou num valor da atualidade é para nós extremamente gratificante. Promovemos uma agricultura sustentável, promovemos normas de fair trade, porque também só assim é que a região do Douro se pode afirmar internacionalmente e competir com outras regiões vitivinícolas. Pedro, e qual o futuro aqui na Real Companhia Velha para os vinhos biológicos? Nós acreditamos realmente numa viticultura biológica, é uma coisa que faz sentido. Para trabalhar uma vinha em modo biológico é porque queremos uma vinha melhor, mais saudável e que nos produza uvas melhores.
Uma vinha que, no fundo, sozinha, vai ganhando resistências e qualidades que a permitam viver mais tempo. Eu acredito que existe um mercado já para esses vinhos. O Pedro Silva Reis Filho tem o Jorge como mentor. O que é que pretende transmitir ao Pedro? Dar-lhe as ferramentas necessárias para ele poder desenvolver a sua própria estética e, no futuro, continuar a inovar, a criar vinhos novos e de grande qualidade, como sempre fizemos aqui na Real Companhia Velha. Qual a direção dos novos vinhos? Acreditamos, também a nível pessoal, que vamos sempre procurar vinhos que sejam mais expressivos do sítio de onde vêm. Portanto, cada vez mais focados na fruta ou no cariz, digamos, no cariz aromático do vinho. Com um público mais jovem? Eu diria que pensamos sempre que sim. Estamos a atrair um consumidor que gosta, no fundo, de consumir vinhos em momentos que não são tão tradicionais. Tão tradicionais. Mas falar de tradição é falar da frasqueira. Mais do que a história da Real Companhia Velha, guarda-se aqui, fechada a 7 chaves, empoeirada mas bem preservada, a história de um vinho e de toda uma região. Estamos na frasqueira, não é? Um local que nem todos têm acesso. O que é que podemos encontrar aqui dentro? Aqui estão guardadas as relíquias de vinho do Porto engarrafadas. Depois podemos entrar. Com certeza. Vamos? Já é o gosto. Vamos lá. Pedro, e parece que estamos aqui numa cápsula do tempo. E sei que tenho aqui, não está escondido, mas está muito bem aqui preservado. O que é que temos aqui? É a garrafa mais antiga da empresa, que data de 1765, ou seja, 9 anos após a fundação. Temos vários vinhos carismáticos, para além da garrafa mais antiga, como um lote de garrafas que chamamos a Reserva de Bismarck. Reza a história que a companhia fornecia o chanceler alemão e que dizem as crónicas que chegava a beber uma garrafa de vinho de Porto por dia. Bem-aja, que lá esteja em paz. De facto, aqui o tempo não tem relógio nem calendário. Respira-se história, não é? Temos uma coleção de vintas que ilustra todo o percurso da empresa e é essa coleção que nos permite provar de vez em quando exemplares do que se fazia há um século e meio. Nós estamos na nossa adega da Quinta do Casal da Granja. Isto é um edifício dos anos 70, construído pelo meu avô no intuito de otimizar muito a produção de vinho do Porto. Hoje este edifício está adaptado às nossas necessidades. Nós fazemos mais de 75 vinhos diferentes, o que significa que aqui nesta adega nós fazemos cerca de 200 vinificações individuais. Nós aqui no Centro de Vinificação, aqui no Douro, ainda mantemos um bocado aquela tradição de vinificar e fazer a primeira parte do estágio para depois o vinho viver a segunda parte da sua vida na cidade do Porto, mais especificamente em Vila Nova de Gaia. Além do mercado nacional, a Real Companhia Velha está presente também em países como a Alemanha, os Estados Unidos ou o Brasil. Exporta mais de 50% da produção de vinho do Porto e cerca de 40% dos vinhos DOC Douro. Pedro, nós estamos dentro das caves, em Vila Nova de Gaia, mas onde é que estamos concretamente, aqui sentados? Estamos num dos armazéns de envelhecimento de vinho do Porto, que entretanto foram transformados também, adaptados à sala de prova. Recebemos também os grupos de turistas na ordem dos 120, 130 mil pessoas por ano. É um número muito expressivo. E muito diversificada, porque é gente dos 4 cantos do mundo. Um estrangeiro, um cliente nosso, quando vem aqui e olha para uma garrafa, ele já não vê só uma garrafa de vinho. Ele já vê toda uma região, todo um trabalho. Daqui a uns anos, muito possivelmente, o que nós vamos ver é vinhos do Porto com a mesma fama e com o mesmo reconhecimento e se calhar com a mesma apresentação e prestígio que os grandes conhaques e os grandes whiskies, não é? Nós, na Real Companhia Velha, temos um pouco essa direção. Temos fugido um pouco do volume para focar cada vez mais na qualidade.
E depois temos agora uma peça nova, o meu irmão, digamos, o mais novo, curiosamente, vai se dedicar muito mais ao vinho do Porto, tanto na sua elaboração como na comercialização. O vinho do Porto adquire, ao longo dos anos, uma complexidade absolutamente extraordinária e intrigante, na medida em que, com o tempo, vai perdendo o seu corpo. Aquilo que torna qualquer vinho decrépito, o vinho do Porto perde a cor, ganha uma cor alourada, mas ganha em estrutura e numa enorme complexidade. Estamos aqui a apresentar um vinho do Porto muito especial, o Quinta das Carvalhas Tawny 50 anos, que apesar de ser um vinho de lote e ter o número 50, representa muito mais do que 50 anos. É um vinho verdadeiramente único e muito limitado. É uma produção muito pequena. Portanto, estamos aqui a dar a provar algo muito especial, algo que conta a história do vinho do Porto, a história da nossa casa e algo que, acima de tudo, nos dá muito prazer fazer. Pedro, e como é que se explica a longevidade destes vinhos? Vem da própria natureza do vinho do Porto, sendo um vinho fortificado, um vinho generoso, doce. Esses elementos permitem que o oxigênio, que é normalmente o inimigo mortal do vinho comum, no vinho do Porto, devidamente controlado, é um aliado. E, por conseguinte, isso vai permitir que o envelhecimento se faça e que as notas oxidativas, a evolução oxidativa que o vinho do Porto vai tendo, vá progredindo, evoluindo, no sentido de ganhar mais estrutura e mais concentração. As histórias, mais a mais as centenárias, contam-se de triunfos, avanços e recuos, arrojo e vontade. Mas contam-se sempre de pessoas e no quadro há 240, sendo a empresa garante do emprego sazonal de outras 150 mais. Na Real Companhia Velha, essas pessoas escrevem sobretudo no feminino. Não é de hoje. A empresa sempre esteve atenta às questões da igualdade de género e de oportunidade. As principais tarefas na vinha estavam cingidas à operação e ao uso dos homens. Depois de nós efetuarmos algumas remodelações na vinha, simplificarmos as tarefas, mecanizarmos algumas vinhas, então eu na altura pensei, vou escolher as mulheres da minha idade mais novas, começar com um grupo pequeno e começar a ensinar e a dar formação para tarefas que normalmente os homens é que o fariam. E logo de seguida, a primeira prioridade que nós fizemos foi pagar o mesmo salário à minha mulher porque era justo. Nós podemos acreditar que o futuro do Douro será inteiramente a mecanização. Pessoalmente não acredito nisto. Eu acredito que haverá sempre o papel das pessoas. Se nós quisermos continuar a fazer vinhos absolutamente maravilhosos, de vinhas muito velhas, temos que ter as mãos hábeis que as sabem podar. E, portanto, acho que o futuro da Real Companhia Velha passa por criar melhores condições de trabalho e, acima de tudo, valorizar mais o trabalho manual e as pessoas. E eu acho que isso não é só da Real Companhia Velha, na verdade é toda a região. A família Silva Reis escreveu um quarto da história da Real Companhia Velha. Pedro Silva Reis, hoje presidente, Manuel da Silva Reis e Raquel Silva Reis, administradores, representam a segunda geração da família à frente da empresa. A família recebeu uma marca histórica, secular, pombadina, mas não se limitou a receber. Levou-a a crescer, internacionalizou-a, diversificou-a e aponta em direção ao futuro. Quando pretendemos produzir vinhos com uma origem, com uma identidade e o reflexo do lugar, da sua exposição, da sua parcela, do microclima, do terroir, ao fim e ao cabo é absolutamente fundamental e só assim é que se conseguem construir marcas de qualidade e de valor acrescentado. Eu e o meu irmão Pedro, nós somos a segunda geração da família Silva Reis e é uma grande responsabilidade. Agora, nós estamos aqui para continuar o trabalho que foi começado há séculos, que já vai quase há 100 anos na família Silva Reis e estamos a tentar continuar para melhorar uma região que para nós é muito querida. Estamos aqui com umas pipas com muito simbolismo. São aquilo que nós chamamos as pipas da família. Quando nasce um filho ou um neto, reservamos uma pipa de vinho da colheita do ano de nascimento para ficar aqui a envelhecer e ser aberta no dia do casamento. E isso é que vai aumentar, não é? Vai aumentar. Vão entrar agora a colheita de 21, uma neta e um sobrinho neto, que nasceram em 21 e que vai agora o vinho ser colocado aqui. E um dia
se casem ou que tenham outro evento qualquer para comemorar, tem o seu vinho do Porto, a seu colheita, exatamente. Tema da sessão da Real Companhia Velha. Ui. Como é que é vivido este tema, não é? São 2 irmãos, um sobrinho. Vai ser um marco importante agora na história da companhia, porque no fundo nós temos uma obrigação, por assim dizer, e uma grande responsabilidade em manter viva esta chama que está acesa há mais de 260 anos, mas acima de tudo a ver o entusiasmo com que nós vivemos isto e essa parte eu acho que está asseguradíssima. Nós, na nossa família, temos a cultura de que é a empresa primeiro, portanto, nós trabalhamos para servir a empresa e não para nos servirmos dela. Queremos, obviamente, continuar o trabalho feito pelo meu avô, pelo meu pai e poder levar esta histórica casa por mais 100, 200, 300 anos e que se mantenha na nossa família. Portanto, um sentido de responsabilidade muito grande, muito trabalho, esse é o moto. Já temos 3 elementos de nova geração da empresa e, por conseguinte, a expectativa é prepará-los para daqui a uns anos eles estarem aptos. E quem são? 2 filhos? 2 filhos e um sobrinho, que são, digamos, por ordem natural, que estão na linha da frente para poderem, daqui a uns anos, poder assumir a gestão diária e eu poder dedicar-me mais àquelas coisas que de facto gosto, à história da companhia. Do Alvará Régio da instituição da companhia em 10 de setembro de 1756 consta: o meu real consentimento para formarem uma companhia que, sustentando competentemente a cultura das vinhas do Alto Douro, conserva ao mesmo tempo a produção delas na sua pureza natural, em benefício do comércio e da saúde dos meus vassalos, sem alguma despesa da minha fazenda, antes com benefício dela e do bem comum dos meus reinos.